Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias E eu sou a Babi Albuquerque. e hoje a gente tem uma convidada para falar de um assunto muito interessante para nós advogados. Nós estamos hoje com uma advogada que advoga para advogados em um assunto super delicado que é o Código de Ética. Outra coisa que ela faz que eu achei maravilhoso é que ela advoga também para dentistas. De acordo com o Código de Ética e os médicos também. Estamos hoje com a doutora Luciana Cauano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu sou Luciana Cauano, advogada em ética. Muito obrigada pela sua presença, estamos muito felizes de ter você aqui. E aí Eu que a gente agradeço. quer saber um pouquinho dessa história, porque a gente já sabe pelos bastidores, né? Mas conta para o pessoal como que foi a sua jornada para você chegar até aqui. Então, minha jornada começou, eu abri meu escritório de advocacia e eu fazia advocacia de massa trabalhista. E aí eu fui perseguida por 3 juízas, perseguições mesmo. Perseguições assim que deu CNJ, ação criminal, ação indenizatória para todo lado. Não foi só eu contra elas, não. Foi eu contra elas contra mim. Foi Aquela juiz ainda. bagunça, aquele... Juiz saindo da capital, sendo transferida para o interior. Foi bem interessante. Foi uma briga boa. Que me deu uma experiência gigante. Imagina. Hoje eu agradeço muito elas. Por que que eu agradeço? Porque graças a essa perseguição, eu fui parar como membro de da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás. Fui convidada, pessoal. Na época dessa perseguição, nós chamamos, né, o plantonista e foi o vice-presidente na época. Ele foi até uma audiência que estava acontecendo uma das violações de prerrogativas. E aí ele vendo a minha atuação, ele me chamou para compor, para ser membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Eu aceitei e ali eu fui conhecer o universo OAB, que até então eu não conhecia só de ouvir falar. Assim né? como a maioria dos advogados. Na verdade, eu só tinha pisado lá só para pegar minha carteira. Mas foi quando eu me encantei pela advocacia, me encantei por defender advogados. Descobri que é maravilhoso, gente, assim, apaixonei pela classe. Que legal. Verdade, E há quanto mulher. tempo você está advogando para advogados e outros profissionais? Então, aí, quando foi em 2015, começaram a vir advogados que eu conheci, né, até como plantonista, enfim, da Comissão de Direitos e Prerrogativas, me pedir para fazer defesas deles no Tribunal de Ética, porque às vezes tinha alguns casos que eles sofriam a violação de prerrogativa das autoridades e a autoridade ainda emitia ofício ainda para a OAB e instaurava processo ético. E aí existe aí um problema, porque eu não posso ser membro de comissão e advogar ao mesmo tempo no Tribunal de Ética. Foi quando eu saí das comissões, na época também eu era diretora da Comissão de Direitos Humanos, da OAB Goiás, eu era secretária-geral. E aí eu saí das comissões, saí de tudo, para começar a fazer essas defesas em processos éticos disciplinares para advogados. E aí começa uma coisa ou outra, vai vindo cliente, e aí comecei também a fazer de dentistas, depois de médicos, e tô até hoje. Que bacana. Aí comecei a me especializar nessa área, fazer cursos, comecei a dar aula de preparatório de exame de ordem, aula de ética profissional, e palestras, enfim. Hoje a minha área especializada é essa. Saí Muito da legal. trabalhista, trabalhei muitos anos, saí, por conta dessas perseguições eu enjoei, também eram prazos muito rápidos, era uma loucura fazer advocacia de massa. Nada Era uma contra loucura. trabalhista, porém... Mas é legal porque é um nicho que ninguém fala, né? Para atuação. A gente estuda muito ética para poder passar na prova da ordem, porque tem muitas questões de éticas. Então, ali, se você gabarita a ética, você já tá um passo à frente, né? Sim. Mas para atuação eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar com você. Eu não conhecia essa área. E Lu, explica pra gente como que funciona essa atuação, assim, por exemplo, qual é o processo ético que mais aparece para você atuar referente aos advogados, por exemplo? O que acontece que isso aqui sempre tá... Você fala de área de infração, Uma tipo de infração. infração. Qual Isso, tipo de infração. Então, tem várias, gente. Tem abandono de causa, tem muitos que os juízes, na verdade, geralmente advogados criminalistas,
que eles fazem só o acompanhamento na delegacia, alguma coisa assim. E aí os juízes intimam eles para apresentarem a defesa e fazer todo o acompanhamento processual. E eles foram contratados só para um ato, uma diligência. Mas juntam a procuração, às vezes nem juntam, porque vão pegar ali na hora, né? No já papel de pão. acompanhando ali, a família liga desesperada, foi preso, vai para a delegacia agora. Então, o juiz intima eles para fazerem a defesa e eles não foram contratados para isso. E aí é quando os juízes pedem ofício para a OAB e aí a OAB instaura o processo ético. É um dos casos que tem muito criminal. Quando eu penso em infração, eu só venho pensando. A vida que nós vivemos de mundo de internet, eu só fico pensando nessa questão de marketing na internet, porque aí a gente tem uma linha muito tênue do que pode e do que não pode, né? É o que menos tem Você processo ético. jura? É o que menos tem. Porque eu acho que ainda é muito Publicidade. novo, não é? Na verdade, não é que é muito novo. Infração, gente, eu abro o Instagram, eu fico. É porque Tem eu várias. como é a minha área, eu abro o Instagram, meu olho já vai assim direto, né? Oi, amiguinho, tudo bem? Eu gostaria de te informar que... Então, na verdade, a vontade já é de falar meu contato. Um dia isso aqui vai dar ruim. Mas tem muita infração. Se você abrir o Instagram, você vai ver muito. Principalmente aqueles que prometem ensinar uma advocacia aí que não existe Ah, tá. Jura isso também? também. Olha Eu só, não nossa, sabia, então eu tô vendo muito. gente, dessa Tá me vendo? interessou, peraí. Tem muito. Mas as pessoas não fazem a denúncia. Não faz representação, né? E a OAB, uma boa parte, existem algumas que agem de ofício, mas uma boa parte não age. Então, precisa de alguém fazer a representação. Ela pode agir de ofício, a OAB pode agir. Mas eu falo que a OAB não faz porque a comissão de fiscalização, às vezes, a comissão de fiscalização não tem essa atuação muito forte nas redes sociais, na internet. Ela faz mais uma fiscalização de olhar o escritório, porta de escritório, esse tipo de coisa, né? Fiscaliza o exercício legal da profissão, mas não tanto internet. E aí não tem tantos processos éticos nessa área de publicidade. Ainda, né? Porque eu acho que a tendência daqui pra frente é cada vez mais. Até porque o que a gente vê na internet hoje, a gente que tá muito focado nessa parte de marketing, né? O digital De em si. digital em si, a gente vê que tem muitos advogados que não fazem e que criticam os que fazem. Uhum. Mas eles não tentam se adaptar ao novo sistema, eles tentam prejudicar aquele que está fazendo. Às vezes a pessoa nem está fazendo, assim, uma coisa, né, absurda e tudo Extravagante. mais, que Uhum. tenha necessariamente. Mas tem os apontamentos no próprio Instagram, por exemplo. Eu acho que eles ainda não perceberam que dá para fazer isso ou não querem se manifestar, não sei. Mas eu Uhum. acho que daqui para frente vai começar a ter um número maior, assim, de denúncias referente a Instagram, porque tem muito. Na verdade, está crescendo a quantidade de advogados hoje fazendo essa publicidade nas redes sociais. Há 3 anos atrás, vamos aí. Há 3 anos atrás você quase não via. Você via um advogado ali que ele gravava alguma coisa, mas a maioria era postando o seu dia a dia, né? Não ficava aquela questão de pegar cliente pela rede social, né? E hoje isso tem aumentado bastante. E tem virado tendência, né? O chegar ao cliente pelas redes sociais. Até porque em 2021 teve um provimento da OAB, do Conselho Federal, que permitiu o patrocínio, né? Lógico que tem suas limitações, mas permitiu. E antes era totalmente vedado o patrocínio. Então, com essa permissão de patrocínio, aumentou muito esse trabalho dos advogados também pelas redes sociais, né? E hoje a gente vê também, não só isso, algo novo, que é o metaverso, Uhum. né? E hoje o pessoal está abrindo escritório no metaverso, tá acontecendo muita coisa assim de publicidade pelo metaverso. Então é algo novo. A maioria dos advogados ainda não conhecem, não sabem como funciona, mas eu vejo isso muito nas OABs mais espalhadas pelo Brasil. Mas a OAB São Paulo, a OAB Rio de Janeiro, já tem muitos advogados que
estão trabalhando pelo metaverso, né? Esses grandes centros, Belo Horizonte, estão trabalhando pelo metaverso. Então, também é algo que ainda eu não tive nenhum processo por conta do metaverso. Mas eu já vi algumas coisas aí que a gente já fala, Chocantes. opa, Poderia dar um processo. Chocante. não só processo ético, né? A gente, como advogado, a gente vê, uai, isso daqui vai começar a ter processos, principalmente eu faço também muito inventário. É uma das minhas áreas também. E aí, inventário já começaram a aparecer algumas coisas também de metaverso, né? Você compra uma área, por exemplo, no metaverso. Aquilo vale. Você compra um quadro, valor alto, né? Um valor estimado bem alto. E aquilo vale. E como que fica isso numa herança, num inventário, né? Então, a gente vê que essa questão do metaverso, o digital, essa mudança grande que está acontecendo e muito rápido, vai ter consequências, né? E essas consequências, elas estão começando a chegar agora. Então, com certeza, a publicidade também é algo que vai começar a aumentar esses processos éticos de publicidade. Eu acho que tem muita advogada. Eu falo por mim até. Eu lembro que quando eu iniciei o Instagram, eu tinha muito medo de postar qualquer coisa. Do tipo, às vezes a gente comenta sobre isso. Ah, será que posso falar no link da bio, essas coisas nesse sentido? Porque dá um certo receio. Meu, demorei tanto para conseguir a carteira da ordem, né? Estudei 5 anos, estudei para perder a carteira da ordem por uma postagem, um processo administrativo. E aí eu queria saber de você. Como que funciona o procedimento administrativo? Porque para mim é algo muito novo, né? Eu nunca presenciei, nunca atuei nesse sentido. Como que funciona? Chega a infração para o advogado. Então, por exemplo, vamos supor na questão de marketing, ou até mesmo no criminal lá, como você comentou. Chega por uma correspondência, como que funciona tudo? Então, o processo ético, ele é muito diferente de qualquer outro tipo de processo. Processo trabalhista, processo civil, processo criminal, ele é bem particular. Igual o processo criminal não tem nada a ver com o processo trabalhista, o processo ético também não tem nada a ver com o processo trabalhista. E aí é o grande problema também da advocacia, que eles não conhecem o processo ético. Vocês tinham comentado que às vezes a gente vê ética só para fazer o exame de ordem. É isso. E às vezes, assim, eu percebo muito nas faculdades um grande problema, porque eles colocam para dar aula de ética alguém que não é especializado em ética. É algum civilista, algum criminalista Só para falar que tem a que matéria. tem a matéria. E então eles vão só ler o código de ética. E não é um assunto assim que você ficar lendo, você vai se interessar. Na minha, Né? só uma curiosidade. Quando eu fiz faculdade, meu professor de ética fazia isso. Ele lia com a gente os artigos, dava aquela explicadinha por cima e Eu interpretei dessa forma, É é isso, isso. galera. Ele fingia que dava aula, vocês fingiam que aprendiam Tá e tava tudo tudo certo. certo. É Então, eu fui ler mesmo e estudar pra prova da ordem. aí chega o desespero, porque se você acerta, se você fecha, né? Se você faz todas as questões de ética, você já tem 20% garantido Sim, para é aprovação. Aí chega o desespero. Mas depois disso, você nunca mais olha. Os advogados geralmente fazem isso. E aí, quando chega a notificação de um processo ético, os advogados eles costumam ter receio, até vergonha mesmo de falar que está sendo processado. E aí eles não procuram alguém especialista. Eles resolvem, não, eu sou advogado. Eu sou advogado, eu vou fazer a minha defesa. Só que ele é advogado civil, ele é advogado familiarista, ele é advogado empresarial, que não tem nada a ver. Eu costumo falar que é como um médico ortopedista deu um problema no coração e ele vai fazer a própria cirurgia. O resultado costuma não ser muito bom. Exatamente. Apesar- Vamos procurar um especialista. e aí os advogados eles fazem isso. E é quando eles chegam em mim quando vem a condenação. É que assim, a gente sempre busca também, sempre traz esse assunto que é as pessoas só vão atrás quando deu ruim. Tipo, deu merda e vou procurar. É isso mesmo. E às vezes até também por não conhecer. Tem poucos advogados nessa área. Que eu conheço no Brasil, comigo, eu conheço 6 Mentira. Só isso? nessa área. Falar, não, é especialista mesmo, são 6. Eu conheço só você. Tem vários Eu também advogados que conheço falam, só não, você. eu já fiz a defesa de um amigo, eu já fiz. Eu já fui conselheiro da OAB e teve um amigo que teve problema e eu fiz a defesa. Tem muitos, os aventureiros. Mas especialista mesmo, que advoga nessa área, só nessa área, assim, que é especializado,
Eu conheço 6 a nível nacional. E eu vou te falar, eu não colocaria minha profissão em nome na mão de qualquer advogado. E nem na minha, assim, porque eu não conheço, não sou especialista. É muito melhor procurar um especialista, porque a sua profissão é seu ganha-pão. E assim, a experiência conta muito, né, gente? Não adianta. E aí, voltando ao assunto do processo ético. O advogado, ou o processo ele é instaurado de ofício pela OAB, por ter tomado conhecimento de alguma forma, ou alguma autoridade expede ofício e a OAB instaura, ou às vezes o próprio cliente ou outro advogado vai lá e faz a representação. Quando ele instaura a representação, o advogado ele vai ser, a gente não fala citação, aí já começa diferente, né? Que você fica, eu vou esperar a citação. Mas para o advogado entender, seria como se fosse a citação, que é a primeira notificação. A gente chama de primeira notificação válida. Essa primeira notificação, ela pode ser tanto pessoal quanto por edital. Só que, para ela ser, primeiro tem que tentar a pessoal, para depois, se não conseguir, fazer por edital. Já anulei vários processos porque eles fazem direto por edital. E não pode. Tem que tentar a pessoal primeiro. E o que é esse tentar a pessoal? O advogado ele faz a atualização do cadastro dele na OAB. Se ele não fizer, aqueles dados que estão lá, aquele endereço que está lá, vai para aquele endereço. E ele é considerado válido. Por quê? O advogado, ele é que tem que fazer a atualização. Então, se ele muda de escritório, muda de endereço e não atualiza, o problema é dele. Entendeu? Então, ele precisa estar atualizado. Se ele não tiver e for para outro, se for o endereço que está cadastrado na OAB, é considerado uma notificação válida. Mesmo que ele não tenha recebido, assinado, se manifestado, nada. É considerado. Uau. E aí é onde que vem o problema, porque muitas vezes o advogado ele não faz atualização, ele não recebe, e as outras notificações todas são por edital. Não vai mais para o endereço, não são mais pessoais, só a primeira. E aí essas notificações por edital, muitas vezes o advogado ele não tem, porque a gente recebe as publicações e dependendo do sistema que ele usa, ele não pega o diário oficial da OAB, porque não é pelo edital pelo diário oficial da OAB. E aí ele não recebe. Então ele não vê que o processo está correndo e vai correndo a revelia. Quando ele vê, ele está, digamos, suspenso. Já está condenado, já está transitado em Nossa, eu julgado. vou começar a olhar o diário todos os dias para ver se tem o meu nome lá. Não que eu esteja fazendo qualquer infração ética, mas sabe se algum maluco vai lá e fala. não gostei desse Nossa. resultado. Essa doutora ganhou de mim, vou processá-la. Na verdade, sim. Mantenha atualizado seu cadastro e veja com o sistema que você recebe suas publicações se eles pegam do diário oficial da OAB. Sabe o que Se eu pegar, tá tudo certo. queria incluir nesse ponto do endereço? Hoje em dia, muitos advogados têm endereço fiscal. Não existe um escritório, quer dizer, existe, mas o digital não é físico. E tem muitos que usam só o endereço fiscal. Então, vai lá, faz o endereço fiscal e não sei o quê. Isso é importante você falar, porque se a pessoa só tem o endereço fiscal e não tem o comercial, porque tem essa diferença dos coworkings, né? Sim. Qualquer correspondência que bater lá, eles Vai vão ficar por isso mesmo. descartar, ou falar que não é de lá e etc e tal. Então, isso é muito importante de ser falado. Gente, olhem no diário, vai lá. Pelo amor de Deus. Fiquem de olho, porque às vezes o processo está tramitando. E aí, depois disso, se ele não se manifestar, eles vão fazer o julgamento sem o advogado. Aí o advogado ele não faz a defesa prévia dele, porque ele é notificado para apresentar a defesa prévia. Se ele não faz, aí a OAB vai colocar um defensor da ativa para fazer. E qual que é o prazo? 15 dias úteis. Segue o processo normal. Isso. Todos os prazos da OAB são 15 dias úteis. Legal. É bem padrão. O que para mim facilita demais, porque quem estava acostumado com o trabalhista, gente, é 8 dias, 2 dias, 5 dias. Máximo de 8 era uma loucura. E aí você comentou dos bastidores, que são processos físicos aqui em São Paulo, né? Mas tem algumas OABs que já têm um processo digital. São Paulo, na verdade, ela está migrando. Eles estão migrando, já estão colocando uma boa parte já Que está bênção, virtual. né? Mas tá meio um limbo isso daí.
Eu ainda tô tendo algumas dificuldades, porque eu preciso ligar, mesmo eu já tendo procuração, eu preciso ligar, pedir para colocarem no meu sistema como procuradora, porque eles colocam automaticamente no sistema do representado. E aí, o dos procuradores, eles ainda não estão colocando. Eu tenho que ligar, pedir para colocar no meu sistema, para eu poder ter acesso. Mas tá De melhorando. migração, né? E é Exatamente. sempre assim. Eles estão migrando. Mas as outras OABs tem muitas que já são virtuais há muito tempo. É exemplo, a OAB Goiás, a OAB Tocantins, que são poucos os atos que são físicos. A OAB Goiás, por exemplo, só quando é sustentação oral, já no conselho seccional. Ou seja, ele já tramitou, já teve toda a instrução, já teve uma decisão no Tribunal de Ética, teve o recurso para o conselho, e aí no julgamento desse recurso no conselho é que é presencial. Até o julgamento no Tribunal de Ética é virtual. Então, por exemplo, se eu for, digamos que eu recebi, não vi, não apresentei Ó, já baixa a defesa, madeira. brincadeira. E aí, teve a decisão do Tribunal de Ética. Aí eu vou ser notificada de novo dessa decisão ou não? Para apresentar Notificada recurso. por Você vai ser notificado pelo Diário Oficial. Diário para Todos apresentar os recurso. atos, eles são publicados no Diário É que como se ele tiver suspenso, por exemplo, o advogado, ele vai lá, opa, pera aí, acho que na tem verdade, um advogado atuante, na hora que ele tá suspenso, no outro dia ele já sabe que ele tá suspenso. Porque na hora que ele colocar o token para poder olhar qualquer processo que ou age. protocolar qualquer petição, ele não vai conseguir. Ele vai estar falando que o token está bloqueado, ele está suspenso, para ele entrar em contato com a OAB. Então, de alguma forma, ele vai descobrir. Aí ele vai ligar correndo na OAB, porque ele está com prazo, ele precisa protocolar, ou ele precisa ver aquele processo. Ele vai ligar lá e eles vão falar, não, é porque tem um processo ético e tem uma condenação aqui transitada em julgado por suspensão. Como assim? Eu não recebi nada. Geralmente é assim. E aí é onde, já, na verdade, quando ele está suspenso, já transitou em julgado. Nossa. E aí já não tem mais o que fazer. Tem, Recurso? até tem. Não é um recurso. Só Em alguns casos, cabe pedido de revisão. Mas é em alguns casos. O recurso seria antes de transitar, Sim. né? Aí cabe o recurso. Mas quando ele chega a ser suspenso mesmo, chega nessa fase de colocar o token e não conseguir fazer nada, Já era. ali já transitou em julgado. Porque eles esperam o trânsito para poder aplicar a pena. E quando já transitou em julgado, só tem alguns casos dá para fazer o pedido de revisão. Mas a suspensão é a maior das penas, digamos assim. Não, né? é a exclusão. Ah, é verdade. É a exclusão dos quadros A da OAB. suspensão seria por um prazo determinado e a Nós exclusão- temos 3 penas: censura, suspensão e exclusão. E aí as 3 podem ser cumuladas com multa. Quer dizer, as 3 não, desculpa. A censura, a exclusão não tem nem lógica, né? Se excluir, ainda vai pagar a multa. É. Mas a censura e a suspensão, elas podem ser cumuladas com multa. E em casos de atenuantes, pode-se reverter a censura, converte a censura para advertência sem registro nos assentamentos. Então, a advertência, na verdade, ela não é uma pena. As penas previstas no estatuto são 3: censura, suspensão e exclusão. Mas, em caso de aplicação de atenuantes, essa censura ela pode ser convertida em advertência. Aí, convertendo em advertência, tem também a possibilidade de pagar multa? Ou Não. só porque virou advertência não tem Não, mais aplicação advertência é de multa? advertência. Tá. Na verdade, assim, quando tem censura mais multa, dificilmente você vai conseguir converter para advertência. Você tira a multa, aplica Entendi. atenuante e tira a multa. Ah, tá. Entendeu? entendi. Porque a multa, na verdade, ela é uma agravante. Não aplica como pena base multa. A pena base é censura, suspensão ou exclusão. Entendi. Aí, agravante pode ou aumentar o tempo de suspensão, ou dependendo, aumenta o tempo de suspensão mais a multa, ou só multa como agravante. E censura mais multa como agravante. Então, agravante pode considerar a multa como agravante. E a advertência como aplicação de atenuante. Que legal. E o processo ele é demorado assim como no judiciário ou ele é mais um pouquinho mais célere? Depende dos processos, depende das seccionais. Tá. Tem algumas seccionais que são mais rápidas, tem outras seccionais que são bem mais lentas, né? Depende do processo. Quando o advogado ele deixa correr a revelia,
o processo geralmente vai bem rápido. Mas quando tem... Você faz todos os atos direitinho, pede para fazer instrução, dependendo se tem testemunha, nem sempre tem testemunha, mas se tem testemunha, eu vou ouvir testemunha, isso tudo leva um tempo. Mas dá em média aí, até o Tribunal de Ética, e uns 3 anos, uma média, até o Tribunal de Ética. Se for até o Conselho Federal, chega aí de 5 a 7 anos, uma média. Mas aí pode for ficar até o Conselho suspenso nesse Federal. tempo todo? Não, o único caso de suspensão é se há algo muito grave que o advogado faz, que tem aí uma repercussão grande na sociedade, Por e aí exemplo, ele pegar o pode ser chat- suspenso liminarmente. Por exemplo, pegar uma petição do ChatGPT e mandar e aparecer em todos os jornais da cidade. Eu lembrei, você viu o caso da audiência que o cara se escondeu debaixo da mesa? Vocês viram Vi isso? o meme do cara. Você chegou a ver? Vi. Meu Deus. Que a O juiz parte- ia oficiar, tanto, acho que o Ministério Público e a OAB, né? com certeza vai responder o processo ético. Gente, mas o que aconteceu com esse advogado? Gente, É, não tava bom, esqueceu o remédio. Ele foi até que um pouco inteligente, mas o preposto lá foi muito burro. Acho que era preposto, né? na verdade, Mas- até não foi o advogado, foi ele mesmo que foi pegando a câmera e foi levando com ele. Gente do céu. Tá vendo, gente, como precisa ter advogados que trabalham nessa área, porque acontece, a gente não fica sabendo, mas acontece cada coisa. E acontece muito do cliente falar que a gente fez alguma coisa que a gente não fez. Nossa. Por exemplo, o cliente chega lá na audiência, isso a gente vê muito na trabalhista. O cliente chega na audiência e fala que foi o advogado que mandou falar alguma coisa. E o advogado... Nunca mandei falar isso. E aí fica a palavra de um contra a palavra de E aí outro. o ofício para a OAB é expedido, com certeza. Assim, nesses casos, até para o advogado se Resguardar. blindar, é fazer com que o cliente escreva os fatos, explique direitinho para Sim. ele né, ó, isso aqui não fui eu. E troque essa informação sempre por escrito, por e-mail. Exatamente. Porque senão vai ficar a palavra de um contra o outro, só que o cliente, nesse sentido, não tem muito a perder, mas o advogado tem. Exatamente. E aí ele precisa... E na OAB, a gente que precisa provar que nós estamos certos. Acontece muito o advogado falar assim, ele chega para mim e fala assim, doutora, eu fui condenado, só que foi absurdo. O processo, a cliente foi lá, falou, não juntou nada, não juntou prova nenhuma, tá na cara que não tem nada a ver, e a OAB ainda continuou o processo. A OAB é formada por advogados. Eu achei que eles iam arquivar isso daí. Só que não. Errou! Ele deveria ter feito a defesa dele e ter provado que não é que a cliente falou tudo errado, que não era nada daquilo. Mas agora pensando assim, vamos supor, um caso que a cliente chegue e faça a denúncia diretamente para a OAB. Ela participa do processo também para acusação, digamos assim, ou não? Participa. Não que ela precisa participar. Acontece muito. O cliente vai lá, cliente não quer pagar honorários. Aí ele vai lá, faz a representação. E o efeito não surge imediato. Lógico, precisa tramitar o processo inteiro. Ele quer algo que ele precisa resolver com um advogado em uma semana. Uhum. Que é paga os honorários ou não paga os honorários. Ele vai lá, faz a representação. Fala, não deu em nada. E ele nunca mais comparece. E o processo vai de ofício. Ele vai correr até o final. Acontece do cliente... Vai lá, fala, não, realmente não é isso, ou faz um acordo com o advogado. Ele resolve que ele não quer mais que aquele processo vai para frente. Aí ele vai lá pedir desistência na OAB. Arquiva o processo? Não. Não acredito. O que acontece? Era aí que eu falo que o processo ético ele é diferente de todos os processos. Ele não arquiva. Acontece, pode ser que analisando, e aí o juiz, né, o relator vai lá falar, não, realmente, pediu desistência, realmente tem nada a ver, e arquiva. Como pode acontecer dele falar, não, a gente precisa instruir, há realmente grandes indícios aqui de uma infração ética. E aí eles podem até mesmo tirar o representante, que seria o cliente,
tira ele como representante, e aí quem vira o representante é o AB. E continua o processo tramitando, normalmente. Então, não necessariamente. Às vezes você faz um acordo com o cliente e fala, e aí nesse acordo você vai lá e pede desistência. Tá, ele vai lá, vai pedir desistência. Mas o processo não vai ser arquivado. Não necessariamente. Nossa, É muito diferente. Muito. e muito Ele é mais bem complexo. específico. Sim, e assim, do jeito que você tá falando, Lu, é um oceano azul de oportunidades para os advogados que estão começando e não sabem para onde seguir, né? Porque não tem muitos advogados nessa Sim. área e correm muitos processos, até porque tem muitos advogados que nem sabem que estão sendo processados. Eu costumo falar assim, se você já tem uns 10 anos de advocacia e você nunca foi processado, nunca teve nenhum processo ético, ou nunca teve pelo menos uma tentativa de violação de prerrogativas, você não está advogando direito. Pra quem já tem 10 anos de advocacia e não tem nenhum desses dois, tem alguma coisa errada na sua Precisa advocacia. ter ou um ou outro ou os A dois. história é pra contar, né? É. Porque, assim, sempre vai ter um juiz que não vai ficar feliz com a sua atuação e ele vai expedir ofício. Não só o juiz, também um delegado, qualquer autoridade que não vai ficar feliz, ele vai expedir ofício. Ou vai ter um cliente que ele não ficou satisfeito com a sua atuação e ele vai lá representar na OAB. Ou que ele não quer pagar honorários e ele... É um dos casos que você tinha me perguntado que tem muito. Cliente que não quer pagar honorários, ele vai fazer representação na OAB. Meu Deus. Eu acho que mais de 50% dos meus processos que eu já fiz hoje, que eu já defendi, mais de 50% é esse tipo de situação. Cliente que não quer pagar honorários. Ou cliente que quer receber os honorários de sucumbência. Aí ele vai na OAB. Mas mesmo assim, o cliente exigindo os honorários de sucumbência, o advogado, ele corre o processo? Corre o processo. Gente, mas que mundo a gente tá vivendo? Que show da Xuxa é esse? Então, corre o processo. Porque aí ele é que tem que vir, que tem que provar que são os honorários de sucumbência. Entendeu? E aí tem um grande problema também. Os honorários de sucumbência somados com os honorários contratuais Não pode serem ser. mais do que 50%. Verdade. Então, aí o advogado ele tem que abrir mão de uma parte dos honorários contratuais. Se passar dos 50%. E a grande maioria dos advogados não sabem disso. Eles falam, não, contratual tem menos de 50%. É. E sucumbência é meu. É, mas é somado os dois, e essa parte eu lembro. É. Somando os dois. Tem que somar os dois, não pode passar de 50%. E aí, continua o processo. E às vezes é quando o advogado fala, mas honorário de sucumbência é meu. Pronto, acabou. Como assim? E o do contrato é O o que ele, cliente- que ele aceitou. E ele pronto. ainda fala pro cliente, pode não haver se você não tá satisfeito, se você não concorda. Olha. Eles falam. Jamais falei Pode- isso, já sabe, Pode né? não haver se você não concorda. Os honorários de sucumbência são do advogado. Sim, os honorários de sucumbência são do advogado. Mas eles não... somados com o contratual não pode passar dos 50%. Aí o cliente vai lá e ele vai nessa confiança. E ele não faz, o processo tramita. E ele fala, o AB vai ver que é honorário de sucumbência do advogado e vai arquivar. Não vai ver, não, Não vai amigo. Olha Sem nisso. se informar. E geralmente, quando a gente fala que envolve dinheiro, pecúnia, dinheiro, Sim. geralmente a pena é suspensão. E aí ele descobre da pior forma, que é aquela que eu Nossa. falei, que ele está suspenso. Porque ele acredita que a OAB vai arquivar. Se o cliente for lá, a OAB vai arquivar. Não vai arquivar. Pena de suspensão. Mas aí entra um ponto, só interrompendo rapidinho, Gabi, entra um ponto que é importante, não ache, pergunte. Porque se você não tem conhecimento do processo, do procedimento, não dá pra achar alguma coisa nesse sentido. Tem que ir lá na OAB e perguntar o que acontece, né? Assim, porque Sim, é um absurdo. com certeza. Quando o juiz oficia a OAB dentro de um processo, o advogado já fica ciente. Ok, é menos pior. Agora o problema é quando o cliente vai lá e não fica sabendo. Sim. E pensando assim também, como um nicho de oportunidade, né? Como a Babi falou, é um oceano de oportunidades. Porque você não precisa necessariamente só advogar para os profissionais, você pode também advogar para aquele cliente que queira oficiar um advogado, certo? Sim, eu faço também representações contra os advogados. E aí acompanham todo o procedimento. Acompanho todo o procedimento. Se eu não gostar da decisão, recorro, vou até o Conselho Federal. Existem esses dois lados, sim.
E também, por ser uma área de oportunidades, hoje eu dou aula, eu dou cursos, eu dou mentoria Legal, para bom advogados falar. que querem advogar nessa área. Inclusive, no meu Instagram tem lá um link que, que manda para um modelo de defesa prévia pronto. Lógico, gente, é um modelo. É um modelo. Cada caso é um caso. Que É um legal. modelo, ele é para servir para todos genericamente. É como você pegar um modelo de uma ação, de uma reclamatória trabalhista. Ou você pegar um modelo de defesa prévia criminal. É um modelo, Uhum. né? E você tem que colocar ali as especificidades. Mas é um modelo bem completo que eu coloco a aplicação de atenuantes, e aí coloco se houver, Que né? legal. Porque muitas vezes o advogado nem sabe que existe atenuantes para aplicar. Sim. Sim. Você falando pra mim. Na é verdade, nem novidade. só o advogado, os juízes do Tribunal de Ética também, eu tenho que ensinar eles de 3 em 3 anos. Mas legal. E Então, assunto à parte. é... Eu tenho que ficar embargando e falando atenuante. Cadê a aplicação da atenuante? A Mas gente é vai, legal. a gente vai deixar o seu Instagram para o pessoal que tiver interesse, curiosidade ir lá e clicar no link. E mentoria, você também tem Faço a mentoria também para poder ensinar o pessoal. Que é um Ah, mundo novo, é uma coisa que a gente sim. não aprende na faculdade e eu não ouço falar. Sim, às vezes o advogado que não quer contratar outro advogado, que tem esse receio, não, ele contrata a minha mentoria, eu ensino ele a fazer Legal. a defesa ou alguma coisa específica. Ah, eu quero só saber aqui como que eu vou fazer a sustentação oral. Através de uma Eu faço consultoria. isso, eu faço Bacana. a mentoria e ensino ele a fazer. Ou, às vezes, eu tenho um escritório, eu sou a dona do escritório, mas o meu funcionário foi representado. Eu quero fazer a defesa dele. Ou, às vezes, algum advogado mesmo que fala, não, eu quero agora, vou trabalhar nessa área. Perfeito. Vou E eu atuar sei de nessa uma área, coisa eu também que ensino. você faz, que são os contratos para contrato de honorários, né, para blindar o advogado. É isso Sim. mesmo, né? Eu faço os contratos. Na verdade, eu faço a consultoria para o escritório de advocacia também. Tá. Eu vou até o escritório, eu falo para você, olha, aqui tá agindo errado, aqui você tem que mudar isso daqui você pode fazer isso que vai melhorar para você conseguir uma execução. Eu faço as execuções dos contratos. Represento clientes também que entram com essas. Eu ajuizo ações de indenização contra clientes que abusam da OAB, né, com outros intuitos, e fazem essas representações contra os advogados. Eu faço toda a defesa, tudo o que precisar para a advocacia. Eu faço. E aí eu tenho também um modelo de contrato genérico também, que aborda, ele é bem completo também, que ele aborda algumas coisas, como por exemplo, o advogado ele não pode emitir boleto bancário se não tiver a concordância por escrito do cliente. Então, é interessante isso estar autorizado a emissão de boleto bancário no contrato. A grande maioria dos advogados não sabem disso. E se não tiver, é infração ética. Então, no meu modelo, ele já tem lá essa autorização. É uma das coisas que vem colocando. Prioridade na hora de você executar um contrato. Às vezes você vai, eu vou pedir penhora no rosto dos autos de um crédito que eu sei que o cliente tem para receber aqui, que não é um processo meu. Isso daí também tem que ter autorizado. Você pode fazer isso? Pode, mas tem que ter autorizado que você vá colocar aquele contrato em outros processos para você poder receber. Legal, Então, não sabia disso. tem várias coisas que precisa ter no contrato. O contrato tem que estar bem moldado. E eu tenho um modelo que tem tudo isso. Lógico, você vai lá e falar, não, isso daqui só para consultoria, eu não preciso porque ele paga antes. Uhum. Eu nunca vou executar esse contrato. Então, você tira, né? Você vai ajustando para a sua advocacia. Mas eu tentei colocar ele o mais completo possível para as pessoas tirarem do que depois ter que ficar acrescentando. Sim. Né? Mas Porque o se- acrescentar é que muitas vezes o advogado não sabe, não tem noção do que precisa. Mas se, por exemplo, eu quiser te contratar para o meu escritório para você fazer, por exemplo, as demandas de leilões. Eu preciso de um contrato muito específico para as demandas de leilões, porque o faço. cliente ele só vai me pagar se ele arrematar, por exemplo. Uhum. Então você consegue fazer uma adequação dentro dos códigos de ética da OAB
para que eu possa futuramente, por exemplo, executar aquele contrato, fazer tudo Exatamente. certinho. Aí é Vai quando o conversar escritório. depois. Aí é quando o escritório me contrata e eu faço o contrato específico para aquele escritório. Eu vou conversar com você, vou perguntar como que é, quais são as peculiaridades da sua atuação, para eu poder moldar e fazer o contrato fechadinho para você. Legal. E você faz treinamento também? Vamos pensar assim, ó. Pensando aqui, já pensando um monte de coisa. Você faz treinamento, por exemplo, um escritório grande que faz muito atendimento com cliente, que precisa de treinamentos para aqueles advogados júniores, né? Entender como que funciona aquele escritório e um procedimento padrão para que nunca infrinja um código de ética. Faço também. O que você falar assim, envolve a gestão do escritório, eu faço. Se me contratar, eu não vou fazer gestão. Sim, Eu sim. vou te falar como fazer a gestão. É uma consultoria bem exatamente. personalizada. Exatamente. Eu já tive muito. Eu tinha um cliente que ele teve 33 representações por causa de um juiz, que ele pegou todos os processos que esse cliente tinha no juizado, naquele juizado, e expediu ofício. Cada processo ele expediu um ofício. Porque não, ele. Perseguição mesmo. Perseguição mesmo. A OAB instaurou 33 processos contra ele. Gente do céu. Eu consegui juntar alguns, né, por conexão, enfim. E lutei até o Conselho Federal, porque outros, sem explicação nenhuma, a OAB falava, não, aqui não tem. Nesses aqui tem, em 7. Em 7 tem, e nos outros não, aqui não tem. E aí eu recorri até o Conselho Federal. Quando chegou no Conselho Federal, falou, tem conexão. Para juntar todos. E aí foi dando decisão de toda forma, porque foi para turmas diferentes, relatores diferentes. E aí, quando chegou no conselho, que o conselho falou, tem conexão, porque aí anula tudo. Anulou tudo para voltar. Só que aí para voltar já tinha passado 5 anos, já tinha passado 3 anos que daria prescrição intercorrente. E aí, na hora que ele falou, anula e já aplica a prescrição, porque para voltar anulando, já ocorreu a prescrição intercorrente. Anulou os 33 Nossa, salto processos. pelo Não, na verdade, não era algo que ele seria condenado. Mas você pensa, foram 7 anos aí para ele conseguir essa Imagina a dor de cabeça. essa anulação. Foram 7 anos sofrendo. Cada decisão, porque teve Era uma decisão suspensão. condenando, aí eu recorri, consegui reverter no conselho, mas no tribunal ele teve condenando. Teve outras que já arquivou liminarmente, teve outras que no tribunal absolveu, e aí não precisou recorrer. Então, teve decisões de todo tipo, gente. E o processo era exatamente a mesma coisa. E era algo que estava no contrato dele, quer dizer, que não estava no contrato dele, que se tivesse, já acabava de início, assim, a conversa no Tribunal de Ética. Nossa. E aí, quando eu vi que ele me apresentou o contrato, eu falei, vamos sentar aqui. vamos fazer diferente. Além de eu fazer, porque aqui gerou os 33 processos. Mas pode ser que gere mais. Então, vamos resolver? Me contrata para fazer o seu contrato. E aí eu arrumei todo o contrato dele. E ele não teve mais. Não, e ele deve ter te pagado feliz da vida, assim, claro, vamos fazer o que Chega você desse sufoco. quiser. Mas me deu muito trabalho, gente. E nesse caso, ele entrou com um pedido de indenização Isso que contra eu esse pensei juiz? também. Ou ele realmente Não, era... ele não quis entrar, até porque ele tinha muitos processos, assim, e ele ficou com receio de ser perseguido e tudo, né? Ele não quis entrar. Eu entraria. Eu também. Até porque, né, Lu, a sua experiência com ele... Como eu já entrei já com, enfim, eu não abaixo muito pro juiz, não. Mas tem muito advogado que tem medo mesmo, né? Porque a gente sabe que Sim. existe uma perseguição e que se o juiz pegar ali um ranço do advogado... Tanto é que para ser membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas, eu falo que a OAB ela tem que ser muito livre para o advogado que quer trabalhar nela. Mas a Comissão de Direitos e Prerrogativas, eu acho que essa liberdade ela tem que ser filtrada. O advogado quer trabalhar nela, ótimo. Mas tem que ter um filtro, porque a Comissão de Direitos e Prerrogativas ela tem um perfil específico. E ali você vai estar diariamente enfrentando autoridades. Esse advogado que ele tem esse receio de perseguição, ele tem esse receio do enfrentamento, ele não serve para ser membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas.
Então, tem o perfil. Eu fui membro 6 anos e eu vi advogados assim, que quando chegava alguma coisa nele, que ele fazia o relatório, a gente falava, ele tá com medo. Ele tá com medo do juiz. E aí ele não tem o perfil, não adianta. É algo, falar, eu quero, é bacana, é muito bacana. Gente, pra mim é a melhor comissão da OAB. Suspeita Não é pra nem, falar. não é nem tribunal de ética, não é nem exame de ordem, não. Que, embora que seja as que são Sim. diretamente ligadas a mim. Para mim, a melhor comissão da OAB, a mais importante, é a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Só que para trabalhar nela é maravilhoso, mas tem que ter perfil. Não pode ser alguém que tem esse receio de enfrentar autoridades. Tem advogado que tem medo de despachar com o juiz, tem medo na audiência. Imagina, num momento desse, assim, de estar literalmente contra ali numa briga ou de uma E a denúncia. gente sabe que juiz, né, não todos, não generalizando, mas arrogantes, eles se acham os deuses do Olimpo, e eu tô certo independente de qualquer coisa, Tem, né? né? Difícil. Infelizmente. O contrário também tem. Tem, Sim. tem. Tem os tem. advogados também que... Tem. Na comissão eu aprendi muito isso. Tem. E como Nos tem, plantões, né? às vezes o advogado ele dava mais trabalho do que a autoridade. Mas a gente tá tratando de seres humanos, né? Uhum. Tem para todos os lados, todas as profissões. Tem tudo quanto é tipo. E a gente não pode, quando a gente tá certo, eu falo que o maior defensor de prerrogativas somos nós mesmos. O primeiro, o maior não. O maior é o AB. O primeiro somos nós mesmos. Aí, quando nós não damos conta de defender as nossas prerrogativas sozinhos, nós temos uma OAB inteira atrás da gente para nos defender. Então, quando a gente não consegue, e foi algo que eu vivi, né, na pele, quando eu vi ali, não, eu sozinha que eu não vou ter força contra essa violação, a gente aciona o plantão, né, aciona a OAB, e ali a gente tem todo o respaldo da OAB. E a OAB inclui-se todos os advogados. Sim. Eu cansei de ir à audiência, às vezes, a parte contrária, eu ver que o juiz, ele tá ali violando prerrogativas da parte contrária, e eu intervir, falar, não, silêncio, não é por aí. Ah, mas aí seria bom para você? Seria muito bom o juiz ali tá violando as prerrogativas da outra parte. Para mim, o resultado seria bom. Mas isso, a longo prazo, não é nada bom. Isso, a longo prazo, ali, hoje é ele, amanhã sou eu. Uhum. Vira uma prática recorrente. Exatamente. Então, quando a gente vê alguma violação de prerrogativas, nós somos os primeiros, sendo com a gente ou não. Nós somos os primeiros que precisamos defender. Isso é muito importante você falar também, porque tem muito advogado que fala, a OAB não me representa, É. não é? A gente fala muito sobre isso daqui. Eu não quero participar da OAB porque a OAB não me representa, a OAB não faz nada para o advogado, mas é porque tem advogados que não vão atrás dos benefícios de saber o que a OAB pode fazer por ele, não é Nem verdade? sabem, na verdade, o que a OAB pode fazer. Sim, isso Às vezes fala a mal. OAB faz muita coisa, e eles nem sabem o que tem. Não estão ali, não estão ativos, não participam, não entendem que aquela casa é pro advogado, é para o E advogado. não sabem como os processos funcionam. Por exemplo, quando eu era membro da comissão de prerrogativas, a gente tinha um grande problema. Existia alguns juízes que eles eram recorrentes. Só que os advogados, eles reclamavam como? Num grupo da OAB do Facebook. Da forma mais errada Aquele possível. juiz. E a gente sabia que realmente Com tinha. nome e tudo? Com nome e tudo. A gente sabia que que aquele juiz babado. realmente ele era problemático. A gente tinha como fazer alguma coisa? Não tinha, gente. Não tinha um processo. Não tinha um processo. Um advogado que foi lá e falou assim: ele fez isso comigo e eu quero a defesa. Eu quero providências. Eu quero que a OAB faça alguma coisa. Não tinha. Como é que a OAB vai fazer alguma coisa por ouvir dizer numa rede social? Mas ele tem muito advogado que acha isso. E aí? Vocês não estão vendo o que tá É, acontecendo? Gente, todo dia tem gente aqui reclamando desse juiz. Tem, mas pelo amor de Deus, vai lá na OAB. Mostra o que está acontecendo, junta as suas provas, monta um processo e pede as providências. A OAB vai atuar. É porque não quer que o nome dele esteja lá por medo de uma perseguição. Acredito que seja isso. Ou também ignorância, né? Do sentido Achar de que não, eu já saber. denunciei. Não, você não denunciou. Postei um story, pronto, denunciei. Não é denúncia, isso a gente precisa de papel.
né? A gente precisa de um processo. A gente trabalha com provas, somos advogados. Exatamente. Não adianta estar na internet se não tá lá no processo. É aquela história, né? Se não está nos autos, não está no mundo. É isso. Exato. Exatamente. E a gente tinha essa grande dificuldade. E aí falar, vocês nunca vão pedir para poder afastar esse juiz? Não tem como. Como que a gente chega no tribunal, marca, vamos conversar sobre esse juiz? Tá, estatisticamente, o que que nós temos? Nada. 0. Não tem o que fazer. E a gente precisa que o advogado faça parte dele. Que ele venha até o AB e ele instaure o processo, peça providências. Aí a OAB vai agir. E se tiver realmente uma violação de prerrogativa ali e a OAB concluir que aquela autoridade ele é violador de prerrogativas, estando ali com o processo transitado e julgado, que ele é um violador de prerrogativas, lá na frente, hoje ele vai para um cadastro, chama Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, que tem na OAB. Lá na frente, quando ele aposentar, essa autoridade aposentar e ela resolver advogar, porque é o que a maioria faz, Uhum. resolver advogar, na hora que for lá fazer sua inscrição, ele não vai poder advogar. Ah, ele está lá no cadastro. E aí a OAB vai falar, não, aqui não. Nossa. Mas Então, para ele é ir para essa importante. lista tem todo um procedimento. É importante, para ele ir para essa lista, precisa que o advogado vai lá, junte as provas, precisa que a OAB realmente fale, não, houve aqui uma violação de prerrogativas, ele é um violador de prerrogativas. E recorrente, né? Aí ele vai para esse cadastro nacional. Então é importante todos os advogados denunciarem, né? Não. Entrar com processo, porque não adianta reclamar na rede social. Não adianta. Não, e não é só isso. Eu acho que os advogados precisam ser mais participativos na OAB em vez de reclamar. Então, a OAB não me representa, não só em relação aos processos éticos administrativos, como em relação a tudo. Ah, porque a OAB não tem tal coisa. Ah, porque a OAB não sei o quê. Ah, porque a OAB não me representa. Cara, vai lá na OAB e muda isso. E vai lá e dá sua opinião e coloca na mesa seu projeto. Tá bom, não te representa dessa forma, então como que a gente te representaria? A gente só muda porque a gente tem que pensar que só dá para mudar de dentro. Não adianta ficar reclamando de fora. Ninguém tá ouvindo sua reclamação. Não adianta. Algo que os advogados não costumam saber, que a OAB ela pode agir como amicus curiae no processo. Por exemplo, é um processo de honorários, em que está se discutindo honorários, você pode ir lá e pedir para a OAB agir como amicus curiae, para poder ver realmente se está correto ali a aplicação desses honorários ou não. Não sabia também disso. Tá Lógico. vendo? Muita Existe, coisa. principalmente o previdenciário tem muito esse tipo de reclamação. Acontece de algum juiz ele resolver intervir violação de prerrogativa. Ele intervir nos honorários contratuais do advogado, no previdenciário. Entrou com a ação, não é uma ação para discutir honorários, é uma ação previdenciária, e aí o juiz sozinho, o cliente não está questionando isso, o autor não está questionando isso, o juiz sozinho pede para o advogado juntar o contrato de honorários e fala que não pode cobrar 30%. Que é absurdo, que ele tem que cobrar só 20% e limita o contrato de honorários. Aí é a hora do advogado ir lá na OAB, pedir para a OAB agir com amicus curiae nesse processo. A OAB vai intervir. É interesse da OAB. É interesse da advocacia. A OAB vai intervir e aí vai ser uma briga da OAB com aquele juiz, com o tribunal, para que seja aplicado o contrato. Falar que o contrato é válido, primeiro porque o juiz não pode fazer isso. A única pessoa, a única entidade que poderia fazer isso é a OAB. De falar se está certo ou se está errado o contrato de honorários. É a OAB. Então, o juiz ali, se não é um caso que ele está julgando, não é um cliente que entrou com uma ação para ele julgar aquele contrato, não tem nada a ver. E aí a OAB, ela tem esse interesse. E ela vai agir. É o interesse da classe, né? Mas a OAB não vai lá sozinha falar, deixa eu ver todos os processos, ver se algum juiz aqui ele tá fazendo isso. Não temos nada para vai fazer. Vamos pegar aqui todos os processos. Não temos 300 mil advogados para tomarmos conta. Ô, Lu, e deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu sei que a gente já tá quase, né, ultrapassando aí 1 hora de podcast, mas o papo tá muito bom. Qual a sua opinião pessoal, voltando no assunto da publicidade, que eu acho que é uma coisa que tá muito em alta, e principalmente para nossa audiência, que são jovens advogados, que são empreendedores que estão começando agora, bacharéis em direito saindo aí da advocacia, a gente sabe que muitos deles já fazem conteúdo para as redes sociais na própria faculdade, né? Mostrando seus estudos, sua rotina de estudos e tudo mais.
Mas eu queria saber a sua opinião pessoal referente a essa publicidade. O que que a Luciana acha como advogada, que aí está atuando na causa há muito tempo? O que você acha que vai mudar daqui para frente? Porque eu acho que com esse boom que está acontecendo, talvez a OAB mesmo reveja algumas coisas no código de ética daqui um tempo, né? Na verdade, ela, como eu falei, teve um provimento de 2021 em que ela autorizou o patrocínio, né? Não podia antes patrocinar nas redes sociais, e aí tinha alguns processos. Na verdade, os processos que eu tive de publicidade, a maioria foi antes do provimento, por conta de patrocínio. E aí agora ela autorizou o patrocínio, lógico, de forma limitada, tem as suas especificidades. Vamos ler o provimento, já anota aí. Isso, procura o provimento. Então foi uma evolução, né, que a OAB fez, mas eu acredito assim que, minha opinião pessoal, era o que precisava mudar. Era o que precisava mudar. Eu gosto muito do advogado, da ideia do advogado poder publicar, fazer. O pessoal acha que é uma loucura, mas eu gosto dessa ideia que o pessoal faz muito nos Estados Unidos, Ah, né? Colocar outdoor, eu sou propaganda. Eu sou muito a favor. Até porque é uma forma de valorizar. Eu penso. O pessoal fala, vai mercantilizar a advocacia. Por que não? Por que não mercantilizar a advocacia? Vai valorizar a advocacia. Vai fazer com que as pessoas tomem consciência de que elas têm seus direitos, elas podem contratar um advogado. Por que não a OAB liberar a mercantilização da advocacia? Eu não concordo com o não liberar a mercantilização da advocacia. Por que não? Ah, vai ficar uma coisa de comércio. Gente, isso é uma coisa que a gente via lá atrás, né? Hoje o mundo tá assim. Hoje a gente precisa. Como que a gente vai fazer a nossa propaganda? Hoje o mundo tá muito virtual, né? O boca a boca a gente quase não tem mais. As relações pessoais, físicas, estão diminuindo. sim. Então a OAB precisa entender isso e alcançar isso, né? Mas tirando isso, assim, as regras da publicidade, como por exemplo, não colocar uma fachada muito com brilhoso, olha, aqui é um Luminoso. escritório luminoso, Entra aqui é um aqui. escritório de advocacia. Eu acho bacana. Não permitir que você fale de valores, eu acho bacana. Não colocar descontos. Ah, Sim. venha para Black Friday da advocacia. E tem muito isso de advogados que estão fazendo mentorias que fazem venda na Black Friday e fala, você nunca viu um desconto desse Isso. tamanho e tal. Então, para a advocacia, não para cursos. Para cursos, beleza, não tem nada a ver. Aí é outra coisa. Mas para a advocacia, eu sou totalmente contra. Eu acho que também. deve continuar dessa forma. Eu só acho que você fazer a sua propaganda, porque quando a gente fala de marketing jurídico é diferente de propaganda. Você fazer a propaganda, eu acho que a OAB deveria dar uma analisada nisso e dar uma evoluída, né? De fazer outdoor, colocar na TV. Ah, mas alguns não têm condições de fazer isso, né? Tá, tudo bem, alguns não têm condições de fazer isso, mas o seu trabalho, ele vai, de alguma forma, você tem outros meios De para fazer expor. isso. Exatamente. Né? O seu trabalho ali, você vai crescendo, você vai ganhando experiência. Aquele advogado que está começando, que ele não tem uma experiência, ele não tem um trabalho para poder falar, olha, ele é bom nisso. Ele não tem um nicho que ele fala, olha, ele já é conhecido que ele é bom nisso. Especialista. Ele acabou de pegar uma B, como que ele vai conseguir se ele não fizer uma propaganda? Como que as pessoas vão saber que ele é advogado? Se ele não divulgar, de alguma Exatamente, forma. de alguma forma. Hoje está permitindo divulgar pelas redes sociais, você coloca lá que você é advogado e tudo mais. Mas muitas pessoas não sabem que você é advogado naquela área. Sim. Então, por que não colocar na fachada do seu escritório quais as áreas que você trabalha? Porque no Instagram a gente consegue colocar hoje, por exemplo, a gente vê muito advogado, advogada, barra
de, sei lá, família e sucessões, advogado especializado em tal coisa. No meu Instagram tá advogado especializado em Ah, mas ética. também. Então, é Por que isso. que eu não posso colocar, então, na fachada do meu escritório, a área que eu atuo? Ética, inventário, imobiliário, que é meu sócio. Por que não? Sim. Entendeu? Uhum. Eu já fiz uma enquete já para ver no meu Instagram sobre o que a pessoa. Eu fiz uma pergunta perguntando o que você faria se você recebesse uma notificação de representação ética disciplinar da OAB. Coloquei uma pergunta mais ou menos assim. Recebi várias respostas e uma delas foi a que me chocou mesmo, assim, foi a que me marcou. Um advogado que me conhece desde o início da minha carreira, ele colocou assim: procuraria um advogado especializado nessa área. Uma pena que não conheço nenhum. Eu não acredito que ele. Amigo, mas é só ler lá no Instagram, né? Mesmo não conhecesse. Então, mas aí eu pergunto pra você. E aí eu fui refletir sobre isso. Eu falei, gente, as pessoas que me seguem, as pessoas que me conhecem estão sabendo. pessoalmente, não sabem o que que eu faço. A culpa é de quem? É deles ou é minha? Sim. E aí você vai refletir. Eu fui refletir sobre isso. Eu não fico indo nas pessoas que eu conheço, indo na bio dela. Eu não fico indo no perfil dela. Aparece na minha timeline, no feed, E você vai. e eu vejo só as atualizações. Eu não vou lá para ler o que é que ela faz, o que é a vida dela. Não vou. Sim. Se apareceu no meu feed, ótimo, eu vi. Se não apareceu, eu perdi. Eu não fico indo lá olhar. Eu vou dar um exemplo disso que você tá falando, que aconteceu comigo hoje, inclusive, que foi, eu postei um vídeo, na verdade é minha social media, chique, brincadeira. Postei um vídeo falando sobre uso capião, informando como era, né, o uso capião e tal, o que precisava, não sei o quê. E aí, uma amiga minha, que sabe que eu trabalho com direito imobiliário, sabe que eu sou advogada e tal, ela postou, nossa, lembrei, vou te chamar. E aí ela me chamou no WhatsApp e falou, meu, eu vi sua postagem, e aí eu lembrei que fulano tem casa, vamos marcar uma consulta, sabe, pra você me explicar como funciona? Um cliente. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. E aí, assim, o que a gente tem hoje? A questão do excesso de publicidade. Muitos advogados hoje, eles falam, eu preciso fazer publicidade do meu escritório. Aí ele começa a fazer, principalmente quando ele paga um marketing. Eu não gosto de pagar marketing. Já tive algumas empresas que trabalharam para mim, mas eu tinha que ficar o tempo todo revendo essa questão da ética. Mas, enfim, o que eles fazem? Eles contratam um marketing e o marketing coloca assunto. Um dia coloca de família, outro dia coloca de imobiliário, outro dia de empresa. O Confunde. advogado, ele só atua no criminal. E aí coloca tudo. Então, você vai vendo aquilo, você olha e fala, eu sei que ele não atua em tudo. Então, você acaba não prestando mais atenção É. É. no que tá falando. E aí, às vezes, você tá tão acostumado de ver aquilo, o advogado, ele vem e fala sobre uma área, você não pensa, não, essa é a área dele. Não, os advogados vivem fazendo isso, poluindo as redes sociais com assuntos de tudo quanto é coisa, que você sabe que ele não atua, e aí acaba você fazendo um filtro. O advogado fala de alguma coisa que realmente ele atua, você nem presta atenção, não é a área de atuação dele. Ao contrário do estar lá na porta do seu escritório, a área de atuação, imobiliário, o cliente ele passa 10 vezes na porta do seu escritório na semana, porque é o caminho da casa dele. O dia que ele tiver um problema de imobiliário, ele vai falar, eu sei onde tem um escritório que Sim. atua nessa área. Você Ele fica vai lá. marcado na cabeça do Agora, cliente. se não está, só vem a advocacia, quando ele tá com problema de imobiliário, ele não vai falar assim, eu vou lá naquele escritório ver se eles atuam nessa área. Faz sentido. Ele fala, não conheço o advogado. Pronto, ele não vai procurar. Mas se ele passa ali todo dia e ele vê imobiliário, ele fala, o único local que eu sei que faz, ele vai lá. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta que veio assim, pensando nisso, da internet, né? O que você vê e o que você pensa sobre a ostentação de advogado na internet? Porque eu sei que teve alguns casos da OAB contra isso. Eu não sei se foi de ofício, se foi denúncia,
Mas existem alguns advogados que ostentam muito e não pode, né? Até Não onde eu sei. pode. Principalmente o patrocinado. Esse provimento ele fala sobre isso. É vedado o patrocínio de... Você não pode mostrar o seu escritório, dimensões. Esses dias, a gente está em época A gente de... faz isso. Nossa, A gente está em época de eleição, né? Uhum. Eu não sou candidata, enfim. Eu vi um candidato que ele fez isso. Não vou falar qual foi a OAB, mas eu vi um candidato que ele fez isso. Ele falou: Este é o meu escritório, e aí ele vai dar entrada. Estou aqui desde tal época. Eu até olhei e falei: Não foi bom ele ter falado isso, porque ele tá mostrando que ele mudou para esse escritório só agora para ele ser candidato. Ele não tá aqui, Uhum. estou aqui neste endereço há 10 anos. Foi assim: estou aqui desde maio. Um Sim. exemplo, eu não lembro a data. É um exemplo. Estou aqui desde no mês tal, e aí ele vai mostrando, aqui é isso, aqui é aquilo, e ele vai mostrando um escritório mais pomposo, digamos, né? Não pode fazer isso, e ele patrocinou. Aí eu vi lá. Então, o meu olhar já fala infração ética. Sim. nossa, eu conheço uma, assim, Eu que veio na minha várias. cabeça agora, que escritório de excelência na atividade tal. E aí mostra o escritório Você pode falar todo. escritório de excelência na atividade e tal, mas aí você mostrar ali Mostra o ganho, tudo. você não pode colocar resultados. Isso eu vejo diariamente. Eu sigo muitos advogados, eu tenho muitos advogados no meu perfil das redes sociais, até porque eu atuei muitos anos também, fui candidata na OAB Goiás, ao conselho. Então, eu tenho os clientes, eu vejo diariamente pessoas postando decisões. Não pode. E aí você patrocinar, Pior ainda. pior ainda. Nossa. Não pode postar decisão, não pode. É uma forma, né, de você estar mostrando resultados e querendo ou não prometendo resultados. Então, mas a ostentação no sentido do escritório é uma coisa, mas assim, a pessoa em si, o advogado pessoa física, ele ter um carrão, ele ter coisas de luxo, ele pode mostrar isso na A internet? gente precisa fazer uma diferenciação entre pessoal e profissional. Aí é que tá a questão. Ele posta aquilo como pessoal ou ele posta aquilo como profissional? Algo do tipo, minha advocacia é tão É boa isso. que esse aqui é o carro que eu consegui É com os meus isso. últimos honorários. Levantei hoje um alvará no valor de tal. Entendi. Isso é profissional. Isso é um marketing profissional. É isso que a gente vê muito. Aham. Isso é uma ostentação profissional. Não pode. Eu vejo Agora, a muito... pessoa que mostra, eu estou indo para tal lugar, pessoal. Estou indo de Viajar. viagem para tal lugar. E aí aparece o carro. Você olha, você fala, é uma Mercedes. Todo mundo conhece o símbolo da Uhum. Mercedes. Você olha e fala, é uma Mercedes. Você olha e fala, é um Jaguar. É uma Porsche. Me sinto pronta. Tá dentro do carro ali, gravando. Mas é o carro que ela tem até aí. O que ela tem, gente? O que ela vai fazer? Mas eu vejo muito fazerem isso pela questão de cursos e mentorias, né? Então a pessoa quer ostentar não para o cliente final como advogado, mas quer ostentar para mostrar para outros advogados que ela tem resultado através da advocacia. Mas querendo ou não, de certa forma, o cliente também pode ver aquilo. Então isso também é vedado pela OAB. Sim. Então, aí é a parte que eu falo dos coaches que eu vou vendo diariamente, que eu vou vendo algumas infrações que eles vão cometendo. Porque ali ele tá mostrando o resultado de advogado. E às vezes ele mostra um resultado de advogado que Sem não advogado. é de advogado. Sem advogado. Eu já tive essa curiosidade, eu já coloquei alguns que eu falo, gente, é o tempo todo tá aparecendo pra mim, tá me poluindo Irritando. aqui. E aí eu fui e joguei a OAB. Olha, eu falei, gente, a pessoa tem 4 processos. Eu gosto muito de fazer isso, na verdade. Cuidado. Até mesmo pra eu ver quem tá do outro lado em alguns processos. Eu gosto de fazer uma pesquisa de como que a pessoa costuma atuar. Eu gosto de ver isso. E aí, quando eu vejo, eu falo, a pessoa tem 4 processos. Se tá falando de ensinar o advogado, né? Advogar. E agora tá numa outra questão. Eu acho que o pessoal começou a ver isso e não tava dando muito certo. Agora começou a aparecer aqueles que falam,
ganhar dinheiro advogando sem precisar de Do ter Poder processo. Judiciário. Como que é uma advocacia sem processo? Tudo bem, eu tenho uma advocacia administrativa que não aparece meus processos éticos. Os processos éticos são sigilosos, não aparece. Tudo bem. Processo criminal? Não aparece. Mas você não precisar de processo é processo. O processo ético é um processo. O processo administrativo é um processo. Como que você não vai precisar de processo? Não é Até os advocacia. procedimentos extrajudiciais acabam É um sendo processo. porque tem ali o Exatamente. procedimento e tudo mais. Faz Exatamente. São sentido. processos administrativos são processos. Como você vai advogar sem processo? Eu não. É só dando consultoria? É, tem advogado que só dá consultoria, mas é vender isso de que essa a advocacia é esse mar de rosas. Só com consultoria? Porque- Como que você dá uma consultoria se é uma experiência, gente? E outra, por exemplo, leilões, que é uma área que, né, hoje em dia tem muito extrajudicial, e se o advogado optar por só fazer leilões extrajudiciais, em algum momento ele vai cair no judiciário, com emissão na posse, alguma coisa. Então precisa ver, tudo bem, quer vender uma advocacia que funcione e tudo mais, mas desde que seja uma advocacia verdadeira, né? Não um sonho, um pedaço de terra na lua. Eu acho, Mas tem. eu acho bem temeroso, assim, esse tipo de. Eu não conheço o serviço, nunca contratei para saber do que é que eles realmente falam, mas é algo que eu olho e falo, como que isso funciona? Às vezes eu até penso em contratar para. Porque de repente funciona mesmo. Existe algo aí que eu não conheço, que, né, que realmente é o que eles vão ensinar. Falar, né, então, você não conhece e eu estou aqui exatamente para te mostrar o que você não conhece. E vai me mostrar um mar de rosas realmente. Eu falar, opa, olha o que que eu perdi porque eu não contratei. Eu acho Pode isso. ser, Eu acho isso. mas eu fico ainda Em dúvida. em dúvida se eu contrato para matar minha curiosidade ou não. Não gaste seu dinheiro. Eu fico muito triste e acho muito injusto isso, porque, por exemplo, para os jovens advogados, ainda mais essa galera que tá vindo na era digital, da tecnologia, de tudo rápido, não sei o que, não, que querem obter resultados instantâneos, porque é o que eles veem muito na internet, um advogado vender isso. Porque, Sim. assim, É a gente responsabilidade. sabe que não é isso, né? A advocacia não é só rede social. A rede social, hoje em dia, é uma parte da advocacia, é importante, a gente sabe. É uma vitrine do seu trabalho, de quem você é e tudo mais. Mas não é, aquilo só não é advocacia. Vender isso para o jovem advogado, eu diria que poderia até ser considerado um crime, porque Eu converso muito, assim, com o meu sócio, eu falo muito isso com ele. Eu Um acho beijo, que a OAB, Gilson. eu acho que a OAB, ela deveria ter um olhar um pouco maior para essa questão. Que está surgindo, é uma novidade, que está surgindo aí de uns 2 anos para cá. A gente está vendo com muita intensidade isso, só que realmente ela é preocupante. Eu vejo alguns casos que ficam muito claros para mim. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou condenando, fazendo uma condenação prévia. Mas ficam muito claros para mim que há grandes indícios de um estelionato. Que você está prometendo uma coisa e que você não vai entregar. Sim. Há grandes indícios. A experiência da gente conta muito nisso. Só que aí é o que você falou. Existem inúmeros advogados que estão entrando agora no mercado. Não sabem como funciona a prática. E eles querem ganhar dinheiro, lógico. Eles têm uma faculdade para pagar um FIES, que eles ainda não pagaram. Eles têm uma anuidade para pagar, que o ano que vem vai chegar o boleto, que eles já pagaram, pediram dinheiro emprestado para poder pagar. Sim. E aí eles vão investir nisso e não vai ser entregue. Sim. Então, eu acho que é uma preocupação que a OAB deve ter de estar fiscalizando realmente o que está sendo prometido. Beleza. Existem, sim, grandes profissionais que eles estão vendendo e realmente eles estão ajudando. Existem pessoas que realmente vendem cursos que ajudam muitos advogados. Muitos. Inclusive aí em áreas específicas, né? Áreas administrativas existem, ensinando a dar consultoria. Eu acho isso muito válido. Mas a OAB, ela precisa vir fiscalizando até que ponto o que está sendo prometido está sendo entregue. Sim. Você prometer, você entregar, perfeito. Eu não vejo problema nisso.
Mas se você prometer e você não entregar, tá acontecendo aí sim um crime. Até mesmo um suposto estelionato, né? Então, eu acho que precisa, sim, ter essa fiscalização. De uma grande irresponsabilidade, né? Porque você pega o sonho, a vontade da pessoa em se tornar um grande profissional, assim como Sim. promete, e não entregar aquilo porque aquela pessoa nunca teve uma prática. E eu sei que na nossa bolha, porque a gente vive muito esse mundo de leilões, tem muito, mas eu acredito que são em todas as bolhas, né? Em todos os nichos. Uhum. Existem pessoas prometendo o que não pode cumprir, porque não tem essa prática, não tem essa vivência. É uma pessoa que só sabe a teoria, e a teoria, ela não basta. Uhum. Não Não, basta. e assim, além de tudo isso, tem um grande porém, assim, porque quem não tem a maturidade de entender que cada um funciona de um jeito, que a advocacia que funciona para um talvez não funcione para outro, que cada um tem a sua dinâmica de trabalho, às vezes entram nessas mentorias, nesses cursos e se sentem extremamente frustrados. Sim. Vou dar um exemplo. Entrei numa mentoria lá bem no começo, foi minha primeira mentoria. Me ferrei pra pagar e parcelei, não sei o quê. E aí, quando eu entrei na mentoria, eu entrei cheia de gás. Nossa, vai ser muito legal. E sempre eles prometem aquilo, né? Vai depender, eu vou te dar o conteúdo, vai depender de você, não é de mim. Você tem que fazer exatamente tudo que eu mandar que você vai. Só que assim, acordar 4h, 4h30 da manhã pra assistir uma aula às 5, pra não sei. Cara, naquela época, eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu trabalhava 8 horas por dia numa empresa que demandava muito de mim, eu entrava às 8, e como é que eu ia acordar 4h30 da manhã pra chegar e fazer o curso e trabalhar e depois ficar até 10 horas da noite estudando, não sei o quê. Isso é loucura, é absurdo, sabe? Então, assim, cada um funciona de um jeito. E pra eu entender isso, demorou. Eu me senti extremamente frustrada, porque tinha sempre aquela frase: vocês que estão aqui, vocês estão de verdade, não sei o quê. Quem não tá aqui não quer, não sei. Sabe, uma pressão absurda nesse sentido? Uhum. E aí eu comecei a entender que aquele horário não funcionava pra mim, que funcionava pra mim um outro horário. Então eu ia assistir quando eu tivesse tempo, no final de semana, mas isso não significava que eu não estava dando o meu melhor ou que eu não estava seguindo o que ele estava dizendo. É só que aquele horário pra mim é ruim, irmão. Cada um tem o seu jeito de viver e a sua dinâmica, a sua experiência. É complicado. Tem gente que vem de um berço diferente do que o outro, enfim. Só que eu tive essa maturidade, entendi isso e me adaptei. E aqueles que não conseguem, que se acham lixo, que ficam frustrados e acham que não vão conseguir nada, enfim, isso é muito ruim, causa uma depressão, uma Sim. ansiedade, um desespero. Sim. E uma boa parte desses aí não são advogados. É isso mesmo. Eles vendem cursos para advogados sem ser advogados. É isso mesmo. E aí eu tenho muito receio disso. Você vender ou ensinar uma prática que você nem sequer é habilitado para tê-la. É complicado, né? Nossa, que conversa, né? Nossa, foi muito profundo agora esse final. Foi intenso, mas muito assim, acolhedor até para as pessoas que estão ouvindo Sim. entenderem e se colocarem nessa posição de calma, vai dar tudo certo, Vai dar gente. tudo certo. Sim, vai dar Confie. tudo certo. Lu, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Foi muito bom mostrar um pouco para o pessoal aqui esse novo nicho, né? Esse novo não, né? Um nicho que já existe, mas um nicho que eles têm a oportunidade de conhecer, se aprofundar. As redes sociais da Lu vai ficar aqui embaixo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês entrem lá, porque ela tem mentoria, consultoria, tudo como ela já falou aqui, e o curso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente tem uma lembrança para te entregar, Gente, estar aqui conosco e compartilhar tanto. vamos ver. Peraí, grudou aqui. Vocês são ótimas. E parabéns pela iniciativa de estar levando conhecimento aí aos advogados. Muito obrigada. E realmente conhecimento vocês primeiro entregam, depois vocês fazem a propaganda. É isso. Exatamente. Primeiro Olha, a gente vive. Você falou pra mim que não toma delícia! café, então a gente teve que se virar e trazer outra coisinha, né? Eu amo, Porque- tá? Ai, que bom. Eu bom. amo chá. Que bom, que bom. Engraçado. aceitamos. As pessoas falam assim, advogado que não toma café não é confiável. Eu não Ai, tomo café. Não toma É, também. aí eu tomo cappuccino. Isso eu também tomo. Eu sou viciada em cappuccino. Assim, viciada, eu tomo cappuccino todos os dias. Mas
tem uns horários também porque eu tenho insônia, então. Te Mas entendo. o café mesmo, eu acho ele muito amargo. Não desce. Também não gosto. Paladar infantil aqui total. Paladar infantil. Tem que ter um chocolatinho, uma É. canela. Mas chá, eu amo chá. E sem açúcar. Não. Eu tomo chá sem açúcar. Que eu gosto mesmo do sabor do chá. Eu acho que o açúcar, para alguns não, alguns ele realça. Mas para alguns ele tira, ele mascara o Sim, sabor. sim. E aí eu tomo esses sem açúcar. Acertamos, yes. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Gente, se inscrevam no canal, não esqueçam de curtir e Compartilhar e ative o sininho. um beijo. Beijo.